Oi, sou a Melissa, taróloga do Caos, e finalmente esse podcast está saindo, né? Depois a gente esperar, prometer, marcar data e ter que reagendar, porque julho foi um mês bagunçado. E aí, justamente por isso, tivemos a ideia aqui no estúdio de mudar totalmente os planos do que seria esse primeiro episódio. E os planos mudaram para quê? Hoje, vocês escolheram, né, no Instagram, qual opção seria a de vocês, e a gente vai ter uma leitura de previsão para o seu mês, de acordo com a opção que você escolheu. Bom, a Taróloga do Caos, né, a marca, a empresa, acabou de fazer um ano, né, e foi uma situação intrigante, assim. Foi feliz por tudo que a gente conquistou nesse tempo, mas foi ao mesmo tempo uma surpresa, né? Pelo que aconteceu na data, era pro podcast ter saído nesse dia 23 e acabou só conseguindo sair hoje. Houveram muitos imprevistos, mas muitas surpresas boas e eu não acredito em coincidência. Então, se assim foi, era porque, de fato, era pra ter sido, né? Até porque essa ideia surgiu aqui no estúdio, como eu disse. Então, vamos lá, eu vou abrir com quem escolheu a primeira opção e a gente vai fazer uma leitura de previsão que vai trazer um pouquinho, né, do que aconteceu antes, do que tá acontecendo agora, né, no que acontece nesse comecinho de agosto e, né, no resultado de tudo. Bom, eu acho, assim, interessante até quem quiser escutar as duas opções, porque é uma leitura geral. Na leitura geral, a gente não tá em um atendimento particular, então terão coisas que vão sair na leitura que vai ser para algumas pessoas específicas, mas não vai ser para outras. Então é preciso muito sabedoria, bastante autoconhecimento e uma visão bem aberta sobre a sua realidade para ver se tá batendo, porque pode ser que não bata, é uma previsão geral, é a primeira que eu faço, aliás, assim como o primeiro episódio, né. Então é preciso entender o que tá vindo e se faz sentido para sua realidade agora, por isso a gente traz até a carta de passado pra gente ver se adequa ao que tá acontecendo. Bom, começando para a primeira opção, né, quem escolheu a opção número 1 lá no Instagram, que inclusive é @tarólogadocaos, com 3 S no final. Vocês do grupo 1 vieram de uma situação de muito empenho, um empenho árduo, rotineiro, para conseguir alguma coisa, né. Seja esse empenho: "Pô, tô desde o começo do ano querendo realizar uma meta ou querendo mudar alguma situação na minha vida e eu tô tendo que trabalhar para isso constantemente, talvez até sem ter tido até muito prazer nesse começo de ano, né. Um foco total no trabalho e nas conquistas. E aí a gente chega aqui no comecinho de agosto e a gente tem a sensação de que eu faço muita coisa durante muito tempo e eu me canso e eu não tô vendo transformação. Eu tô tendo uma visão de lentidão muito grande, né. Aqui, nisso que eu tô querendo conquistar e na vida no geral. Aqui a gente chega nesse mês não tão, eh, como é que se diz? Com uma prospecção de futuro boa, porque parece que eu faço tanto e eu não tô vendo resultado ainda. Essa demora, né, a gente tem o cavaleiro de ouros aqui que traz essa questão de devagar e sempre, né. Só que, ao mesmo tempo que ele traz essa visão, ele também traz a concepção de que tudo que é feito de forma sólida e duradoura é feito devagar. Na pressa, as coisas não se sustentam, né. Quando a gente começa a fazer alguma coisa e aparentemente a realização vem muito de imediato, a gente já tem a percepção de que as chances de vir uma torre logo em seguida são muito grandes, né. E eu não quero falar isso como um meio de criar um novo medo, assim: "Nossa, eu acabei de conquistar uma coisa que eu queria muito, então quer dizer que vai acabar logo?". Não, né, existem casos e casos. Só que a gente sempre vai ter a regra, né, as exceções elas não vão mudar isso. E aí eu chego aqui já um pouco cansado, um pouco abatido, chego com medo de não conseguir realizar até o final do ano, nem minhas pequenas metas de virada de ano. Por quê? Muito da questão, né, vindo com o 7 de ouros, estando agora numa situação de cavaleiro de ouros, com o obstáculo 10 de ouros, tem muito a ver com construção, tem muito a ver com o que é material,
né, com o que é financeiro. Então é por isso que desanima, né, talvez eu achei que eu fosse estar conseguindo conquistar coisas já, e na realidade eu ainda tô tendo que conseguir conquistar a minha estabilidade, porque eu ainda não tenho. Eu recebo um salário, eu pago as minhas contas, mas é sempre assim, no olho do furacão, aí eu consegui pagar. Eu tive a surpresa de ter conseguido pagar. Então o desconforto ele é real e ele é entendível, né. A gente tá no sistema capitalista, então não dá pra fugir da realidade, e a realidade às vezes é muito dura. Bom, no futuro próximo, ou seja, dentro desse mês, até assim, vamos colocar até metade dele, né, até o dia 15. É preciso que você comece a estabelecer limites pra si mesmo. Limite no quê? Bom, se você trabalha tanto e já percebeu que vai ter que permanecer nesse trabalho até conseguir fazer a diferença que você quer fazer, essa meta que você quer conquistar, eh, você vai começar a ter que não desistir do que você tá fazendo, mas ir com mais calma, podar a sua ansiedade, e isso é claro, né, que em casos clínicos é feito com terapia mesmo e não só com força de vontade, não é assim. Mas é preciso que você também tenha um momento do descanso e que você consiga descansar de verdade, não descansar com culpa, né, do: "Olha, esse tempo que eu tô parada eu poderia estar fazendo tal coisa, eu poderia estar ganhando tal coisa, estudando e tal". Por quê? A constância ela é muito boa, só que tentar correr atrás de uma coisa que não depende só de você, de modo a se cobrar muito, te atrapalha a ter visão do que é simples. Às vezes tem uma saída muito simples para o que você quer, né, uma renda extra que já poderia estar acontecendo, né, algum contato, algum amigo que pode te ajudar de uma forma muito direta e você não tá conseguindo ter percepção disso, porque você tá focado no macro ou no que é enorme, você não tá tendo, o meio termo, o descanso. As boas ideias, elas surgem sim, nos momentos mais aleatórios possíveis. Você vai estar vendo um filme, você vai ver uma roupa de uma personagem secundária que vai te inspirar a criar a sua arte, seja ela qual for, a moda mesmo, ou música, ou história, livro, né. E assim na vida prática também, às vezes eu preciso de uma ajuda pra alguma coisa e eu acho que é impossível eu fazer sozinho, ou eu acho que é impossível acontecer de qualquer forma. E isso é porque você tá tão atolado no trabalho e na função do que você tá fazendo, que você não tá conseguindo perceber o lampejo de criatividade e de ajuda que pode estar muito próximo de você. Assim, sendo literal, uma pessoa que pode simplesmente abrir aquela porta que você precisa, para o trabalho que paga mais, ou para o trabalho que é uma renda extra, mas que te dá essa folga que você tá precisando. Porque se o obstáculo tá no financeiro, a gente tá falando diretamente de trabalho, né, e é um mês voltado pra isso. Como resultado, a gente tem o quê? Começar a ver florescer um novo caminho, né, a percepção de que, de fato, as coisas não estavam no fundo do poço como parecia, né. A gente tem a carta da morte como, né, esse finalzinho de julho para trás e, em seguida, no seu caminho, se você começa a dar limite à sua, né, ao seu desejo de vencer tudo correndo, "Eu vou trabalhar, e eu vou deixar de dormir, e eu vou comer na frente do computador, e eu vou fazer tudo isso, nã-nã-nã". Se você vence esse pensamento e fala: "Não, espera aí, agora é minha hora de não fazer nada, agora é meu domingo de ficar vendo filme", é nesse momento que vai surgir as grandes ideias que trazem estabilidade material e emocional. Porque a nossa falta de estabilidade material, obviamente, vai de encontro, né, a um desespero que acaba com o nosso psicológico. E aí a gente tem sair da morte e ir para o 10 de copas e o 9 de copas. A gente tem os 2 aqui. E são as 2 cartas de, assim, a palavra delas seria prazer. Eu tô bem emocionalmente, eu tô bem materialmente, eu estou realizando metas, estou realizando sonhos, inclusive, né, a possibilidade de melhoria nos relacionamentos que vocês já têm ou que podem começar, a partir desse mês. E a gente tem a rainha de copas no fundo de deck. A rainha de copas, ela traz essa questão de que
novamente, é preciso olhar para o que se gosta de fazer. Se você for bitolar em função, primeiro que você não tem a garantia de que se você trabalhar 16 horas por dia, a sua realidade vai mudar. Essa garantia não existe. Meritocracia é um conto de fadas, tá? Então, não se perca nessa ideia. A Rainha de Copas vem e fala: ok, e o que você queria estar fazendo agora? Talvez você tá trabalhando com vendas em uma empresa que você odeia, numa função que você odeia, tendo que lidar com, assim, tudo que não faz sentido pra você e você queria estar, de fato, trabalhando, sei lá, com algo artístico que parece difícil. Tipo, a moda no Brasil. Moda circular no Brasil. E, às vezes, você é aquela coisinha, aquela pessoinha que incrivelmente teve a sorte de conseguir. Mas você tá se atrasando, perdendo o seu tempo, trabalhando 14, 16 horas ali no trabalho que você odeia. Então, assim, eu não tô falando e nunca falaria pra você abandonar o seu trabalho, que já é certo, que já tá ali. Mas, assim, 8 horas de trabalho, o resto você vai descansar. Dentro desse descanso, você vai ter a grande ideia de ouvir o seu próprio coração e seguir o que ele tá pedindo. Não precisa, vou repetir, abandonar CLT nenhum, você precisa ter segurança, tá? Mas começa a ver também o lado de felicidade da coisa, o lado de prazer da coisa, porque é daí que vai vir o que você tá procurando tanto no ambiente que você odeia, tá? Então, o mês de agosto, né, vamos fazer o resumão aí. O mês de agosto pra você é muito sobre desacelerar a mente e ouvir seu coração, com a Rainha de Copas. Ela quer falar, então escute. Bom, finalizando então a primeira opção, a gente vai pra segunda. Vou embaralhar as cartas. Eu embaralhei as cartas da primeira opção também já dentro do podcast. Eu acho legal essa ideia de passar como que seria mesmo na leitura, né? Já que inclusive a leitura é virtual. Web leitura. Web leitura. Bom. Vamos lá, segunda opção. Uou. A segunda opção tá entre a cruz e a espada. Meu Deus. Tá. Bom. Gente, eu acho que agosto. Eu tava vendo no TikTok. E muita gente acredita que agosto é tipo uma transição muito bizarra que acontece assim, tem um começo do ano e a vida segue pra um caminho. E aí chega agosto e do nada acontece coisas bizarras que mudam o rumo, sabe? Tipo, agosto é o que faz parecer muito louco imaginar como é que foi o ano passado, quando a gente chega no final do ano, né? Porque muda tudo. E aqui pra segunda opção, cara, muitas informações. Primeiro, por que vocês estão entre a cruz e a espada? Parece que aqui há uma necessidade de escolha que ela é assim, ganhar ou perder. Eu tenho que ou ser feliz e conseguir muito dinheiro e dar certo com a minha empresa e não sei, ou é dinheiro, eu consigo dinheiro, ou eu vou ser feliz no amor. Eu não tenho simplesmente a opção de ter os dois. E eu queria muito agora dizer que isso é mentira. Isso é mentira pra mim, né, na minha opinião. Isso é mentira. Você pode ter os dois. Até porque isso é uma falácia que gera até uma certa crença limitante, né? Ai, sorte no amor, azar no dinheiro, nananã. Eu não acredito nisso, mas no mês de agosto o tarô acredita nisso. Para a segunda opção, galera. De fato, vocês vão ter que escolher entre uma coisa e outra aqui. Eu não sei que contexto é esse que vocês estão? Inclusive, quem escolheu essa opção, por favor, me mande informações depois no Instagram ou no WhatsApp que tá na bio, porque eu vou querer saber. Aqui foi aberta uma porta.
num passado aqui recente pra vocês, de financeira muito boa. Vamos usar de exemplo aqui alguém que recebeu uma vaga de trabalho em outro estado, em outro país. E aí, do nada, chegamos aqui, em que vocês estão para receber, no futuro próximo, muito próximo, uma oportunidade que é sabe, que é o amor, assim, que é a sua função. E aí, o que acontece? Uma coisa meio que impede a outra, né, por isso que eu dei o exemplo da viagem. A pessoa que faria com que seu coração batesse mais forte, o amor chegasse e tudo mais, mora na sua cidade, e a sua oportunidade de ficar rico em 1 ano é em outro país. E aí? É aquele drama shakespeariano, né. Eu vou viver a minha vida financeira, eu fico aqui pobrinho com essa pessoa, nos amando muito na pobreza. A escolha é de vocês, mas eu já vou dar um spoiler, tá. Isso para o tarô e pra racionalidade, escolhe o dinheiro. Bom, a gente tem como obstáculo o 10 de copas. Você vai ficar triste com a escolha, de qualquer forma. E aí a gente entra muito no estoicismo do: "Pô, se eu vou ficar triste de qualquer forma, eu vou escolher qualquer coisa". E isso te dá uma liberdade, tá. Esse é o ponto de vista positivo da situação. Por quê? Se você escolhe o dinheiro, você abre mão da pessoa, isso te deixa triste, isso te faz duvidar sobre si mesmo: "Ai, será que eu sou uma pessoa, interesseira, ou eu sou muito egocêntrico, materialista?". Essa é a lista de palavras que usam, que demonizam, né, pra fazer com que o dinheiro pareça ser algo sujo. Assim como no tarô, nas formas de linguagem também, tudo tem um lado positivo e negativo, tá. Então, não ache essas coisas sobre si mesmo como se fosse te tornar vilão. E se você escolhe a pessoa, você fala: "Porra, mas aí tô no Brasil", ou não, né, porque tem os consulentes de fora também. "Tô no Brasil, pobre, ferrado, e aí eu vou escolher o amor, não é possível, tô de brincadeira". E aí você se sente burro. Gente, por isso que eu estava tirando as cartas, eu estava rindo, assim. É foda, porque essa pessoa vai mexer com seu coração e tudo mais, só que a gente vai já trazer o luto pra situação. Por que que eu dei um spoiler de que, mesmo parecendo um pouco ruim e amargo da sua parte escolher o dinheiro, é pra você escolher ele? A gente tem o diabo no futuro e a gente tem o 10 de copas no obstáculo. Então, cara, por mais que a pessoa venha e que pareça uma tentação e que pareça a pessoa mais linda do mundo, é o amor da minha vida, isso vai acontecer, tá? Tá no futuro próximo, ainda vai acontecer, tô avisando antes. Então, sua leitura é mais presente pra vocês do que pra opção 1. Escolha o dinheiro porque é furada. A pessoa é meio que um teste pra eu não vou dizer que é um teste da espiritualidade não, mas o As de copas, assim como todos os ases, sendo uma carta que demonstra uma coisa que vem do espiritual, meio que é. Pra ver se você quer mesmo tanto isso daí que você pediu, essa oportunidade que você conseguiu, que já veio. Então a pessoa vem pra testar, cara. Vamos ver então se você não é fácil de se convencer do contrário, de uma coisa que podia ser seu sonho. E ela demonstra ser o amor da sua vida. E é love bombing, tá? Inclusive love bombing. As demonstrações são muito. E aí no primeiro te dei o primeiro beijo e falo: "Eu te amo", e não sei o que você fala: "Nossa, vou abandonar minha oportunidade da minha vida, porque essa pessoa é o diabo". Essa pessoa, no seu lugar, iria escolher o dinheiro, sem pensar muito, sem pensar quase nada. Então se essa pessoa tiver a mesma oportunidade daqui 2 semanas, ela vai, tá. E aí você perdeu a sua oportunidade. Fora isso, a carta do diabo traz toda a questão tóxica que a gente já sabe. Você fica preso a essa pessoa, principalmente pelo fato de: "Olha, eu perdi certa oportunidade, certa coisa que eu poderia estar fazendo pra ficar com você", né. E eu vou lembrar, a leitura é geral. A oportunidade não precisa ser uma oportunidade de trabalho.
é no financeiro, é no material. Afeta o seu material muito pra melhor, só que não precisa ser um trabalho em outro estado, tá? Foi um exemplo. Como você abriu mão de alguma coisa que ia ser uma grande realização pra ficar com essa pessoa, você se vê na obrigação e no direito de ter essa pessoa pra você, né? Você desistiu de uma coisa por ela. E na realidade isso te torna uma pessoa muito tóxica. Entra na situação de uma forma a querer mandar em tudo, não querer perder, fica ciumento, fica com medo, fica assim, fica maluco. E aí o 10 de copas já vai de ralo, não tem 10 de copas numa relação com alguém que é psicótico, tá? Isso é uma má notícia pra nós, filhas de Love Queen. É preciso dar uma maneirada, é preciso entender. Então assim, tendo essa prospecção, essa pessoa também não é lá das mais saudáveis. Principalmente em relação com o dinheiro mesmo, em relação com vícios também. Então, assim, você entende que é meio que, porra, jogar uma coisa fora por nada. E aí, nas cartas que eu tiro aqui de fofoquinha, de informação, isso, a gente tem o quê? Teria, de fato, um término com essa pessoa muito rápido. Ou, né, só essa frieza de achar que tá num 10 de copas e estar na carta do diabo. Que é quase o extremo oposto, né? Só não é o extremo oposto porque não é o 2 de copas ali. E a pessoa vai embora. Muito rápido. Esse muito rápido pode ser meses? Pode, mas em comparação que você perdeu a chance da sua vida, é rápido demais, tá? Meses. E aí você se vê na incumbência de superar as duas perdas. A perda da oportunidade e a perda da pessoa. Então é um perde-perde. E é uma situação, inclusive, karmática. Vem de outras vidas, por isso que é um teste da espiritualidade. Não leve pra ideia romântica de uma coisa que vem de outras vidas ser algo que é pra você, tá? Ai, nós viemos de outra vida juntos aqui pra viver esse amorzinho nosso e não sei o quê. Não, na realidade, vocês podem ter sido em outra vida qualquer outro tipo de pessoa, um pra vida do outro, inclusive parente, inclusive inimigo, e veio nessa junto de novo pra poder um ensinar algo pro outro, inclusive um testar o outro. E essa é a situação. E aqui o teste é deixar ir, o teste é não tomar a decisão de escolher essa pessoa. A gente tem o 8 de copas, a carta dos amantes e o 6 de espadas. A gente tem o que vem de karma entre vocês aqui no meio, central, e duas cartas de aprender a dar tchau, aprender a sair. Conheci, achei bom, interessante, mas infelizmente já vou ter que ir. Nessa oportunidade já tava lá e vou ter que escolher por ela. Porque se não for assim, vai ser pior depois, porque você vai ter que dar tchau para as duas coisas. No fundo de deck, a gente tem a carta do louco, que reforça essa ideia do vá para o novo e desconhecido. Que é essa oportunidade. E o louco, ele é o viajante também. Então, me traz uma ideia de que para algumas pessoas, porque essa é uma leitura geral, foi literal a questão da viagem e oportunidade de trabalho, tá? Vá. Vá pra sua viagem, vá pro seu lugar, de fato. Porque isso vai te trazer tanta coisa boa e tantas pessoas que vão ficar de verdade na sua vida que, assim, vai doer a primeiro momento a decisão, mas depois é festa. E a pessoa certa chega, gente. Gente, se você tá tendo que lutar pela pessoa, ela não é a certa. Você vai tendo que guerrear. Sério. O seu marido, sua esposa, vai ser alguém que tá fugindo de você? Ou que te impediria de conseguir realizar seus sonhos, seja onde fosse? Porque eu acho que não. O amor da minha vida estaria me apoiando, né? Ah, não dá pra ir com você pra essa viagem, então fica aqui, talvez eu vá depois. Ou talvez a gente termine mesmo pra você poder realizar isso, sabe? Pensa aí. Bom, esse foi o primeiro episódio. E o plano inicial, tá? É que todos os primeiros episódios do mês serão uma previsão mensal. As previsões e os episódios, eles vão ficando um pouquinho mais profissionais de acordo com a taróloga se acostumando a ter um microfone na cara dela, na frente da leitura, tá?
Prometo. Eh, será um podcast quinzenal. Na segunda parte do mês, a gente vem com uma leitura que vai ter um tema, ou um tema escolhido nos stories por meio de votação, ou um tema que foi muito presente nas leituras, né, daqui até lá. Ou seja, como é de 15 em 15 dias, a gente tem esse tempo para ver algum tópico que é importante a gente conversar sobre. De qualquer área, né, sendo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, amoroso, financeiro e tal. Então, é isso. Estou finalizando. Não sei como finalizar, eu não sabia como iniciar, mas é isso, vocês me conhecem, sabe que já já eu fico cara de pau e a coisa rola muito melhor. Obrigada. Beijinhos.